Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimas senhoras e senhores deputados. Tomei a cautela de não procurar vossas excelências para não pedir voto. Eu me inscrevi nessa disputa como aquele maratonista que deseja correr os 40 quilômetros, mas sabe que pode chegar em último ou em penúltimo. Apenas seria incompreensível não participar daquela prova, quando tantas pessoas relevantes de fora da casa argumentaram que aqui eu deveria estar para dar um abraço na Câmara dos Deputados, em nome delas. Ao contrário de tantas notícias que são negativas para a Câmara dos Deputados, fantásticas entidades da sociedade civil mandaram uma mensagem para todos os gabinetes. E algumas me pediram que lessem, em parte, essas mensagens. Uma delas começa dizendo que o Poder Legislativo é, dentre os 3 poderes, o que está em melhor posição para absorver e discutir as demandas e as propostas inovadoras que emanam de vários setores e grupos sociais. São 52 entidades, é a Transparência Internacional, é a VAAT. Não são entidades que se organizaram ali na esquina para tecer loas à Câmara dos Deputados, não. São entidades de luta, e numa hora que percebem que a Câmara dos Deputados está sob ataque, vêm essas entidades se dirigir, assim como se dirigiram a todos os gabinetes de vossas excelências, para dizer que é a Câmara dos Deputados que as representa. E mandam, é claro, o que imaginam ser um programa de governo para o presidente eleito. Eu tenho também as minhas observações sobre isso, mas o parlamento aberto, que é como eles denominam esse movimento, tem que ser entendido e absorvido por todos nós. Não é possível que nós não entendamos a mensagem que vem de fora para dentro, a nos dizer: nós estamos aqui, nós estamos abraçando vocês, nós queremos que esse parlamento seja respeitado. E nós dizermos pura e simplesmente: não queremos, e lhe viramos as costas. Não percebo nessas propostas aplicação imediata, por exemplo, no debate para a escolha do presidente da Câmara dos Deputados. Mas para constar de um programa de alteração do regimento, acho fundamental que a presidência da Câmara dos Deputados passe por um debate entre os candidatos, como propõem essas entidades da sociedade civil, essas sociedades do parlamento aberto. Que os candidatos à presidência da Câmara dos Deputados tenham as suas propostas, os seus programas divulgados. Eu penso que, se nós tivermos a capacidade de entender o que está contido nessas mensagens, nós vamos reverter uma curva de dramático sentimento que tivemos aqui de abatimento ao longo de todos os episódios vividos ano passado e esse ano. E finalmente nos encontrarmos com esses que falam pela sociedade civil. De minha parte, e agora já deixando de lado essas entidades, e peço ao presidente da sessão que faça constar do meu pronunciamento esses documentos que foram enviados pelas 52 entidades, e eu destaco, pelo respeito que universalmente é reconhecido a ela, a Transparência Internacional. Mas existem outras do mesmo padrão entre as 52 entidades. Passo eu agora a lhes falar
das minhas observações. O Poder Legislativo não pode ser submetido pelo Poder Executivo, como é. O Poder Legislativo tem que ter sua pauta própria. E na pauta própria do Poder Legislativo, e digo eu, da Câmara dos Deputados, precisa estar a garantia do combate à corrupção, a garantia da organização da Polícia Federal, do Ministério Público, da magistratura, porque a população está percebendo que esses momentos das revelações, das falcatruas, esses momentos não são os piores momentos. Os piores momentos foram aqueles em que as falcatruas foram cometidas e não eram percebidas. Hoje, essas entidades que se reforçaram com as nossas leis, surgiram pelas nossas mãos. Não foi pelas mãos de ninguém, foi pelas mãos do Poder Legislativo. E no último ano, e na última legislatura, a Câmara dos Deputados perdeu muito do protagonismo para o Senado Federal. De lá veio o Código de Processo Civil, veio o Código de Processo Penal agora, que eu espero que seja arquivado, e o projeto da Câmara seja o projeto iniciador, para que a Casa Revisora seja a Câmara dos Deputados, para que nós tomemos aquele protagonismo que Ulisses Guimarães escreveu à mão na Constituição. Quando ele viu a força do Senado, ele escreveu à mão no projeto. As iniciativas do Poder Executivo iniciação sempre pela Câmara dos Deputados, para que na Câmara dos Deputados houvesse a revisão do texto, porque o Senado estava muito poderoso, estava com muitos poderes e tornou-se mais poderoso graças a essa ofensiva, por um lado, dos senadores, e não há que criticá-los. Mas no período de depressão que sofremos nós aqui na Câmara dos Deputados e que hoje podemos sair, o meu discurso é de comemoração, o meu discurso é de alegria, não é de lamentação pela tragédia que eu vi chegar hoje à Comissão de Justiça. Aquela tragédia pode ser banida daqui como um espanador. Aquilo passou, vamos olhar para frente e entender que temos o que fazer. Eu vou lhes fazer uma revelação, porque muitos não estavam aqui na época. Hoje se escuta falar em colaboração premiada. A colaboração premiada nasceu na Câmara dos Deputados, em 1989. Eu era da Comissão de Justiça, que era presidida por Nelson Jobim. Eu fiz o requerimento descrevendo do que se tratava. E daí resultou a primeira lei, a Lei 9.034, de 1995. E quando se olha hoje, depois disso houve outras leis, quando se olha hoje a revolução trazida por esse avanço no direito penal, ninguém fala da Câmara dos Deputados. Tem-se a impressão de que isso nasceu, brotou em alguma árvore. E agora estão ali colhendo. Isto nasceu nesta casa, na Comissão de Justiça, na subcomissão que eu criei, com o requerimento que já descrevia para o que se tratava, presidir. E, curiosamente, relator foi o Michel Temer, então deputado, hoje na presidência da República. Nós temos pela frente um caminho a percorrer. Nós somos um colegiado. Mas qual é a obra colegiada que nós temos em defesa do povo? Qual é a obra colegiada em defesa da saúde, da educação? Qual é a obra colegiada em defesa dos que são expoliados pelos planos de saúde? Senhor presidente atual, senhor presidente futuro, escute essas palavras. Essas palavras não são minhas, essas palavras eu trago da rua, delas sou apenas portador, e delas eu serei uma pessoa a organizar nesse plenário um grupo disposto a cobrar. Vamos assumir o nosso mandato, porque de pé os adversários nos parecerão menores, como já disse um revolucionário francês. Obrigado a todos pela atenção e ao eleito muito sucesso.